Salve rapaziada, estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campani, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Tô fazendo esse pós-jogo aqui de casa, tá? Demorei pra chegar em casa, jantei, daí fui ver algumas coisas do jogo. Estou gravando aqui pra vocês agora, são meia-noite e 48, certo? Dessa quinta-feira já, sexta-feira já, na verdade. Palmeiras e Corinthians empataram em um bom jogo, em 2x2, eu acertei o placar, coloquei lá no Twitter que ia ser 2x2, tá? Ia ser um jogão, acertei isso também. Se o Klaus deixasse o jogo fluir, se o Klaus deixasse o jogo ser bom. Vamos lá, falar de arbitragem. O Klaus manteve o jogo ali bem conduzido na parte disciplinar, tá? Só tivemos aí 2 amarelos, um pro Corinthians e um pro Palmeiras, pelo menos que eu me lembre, tá? Ele poderia ter dado o cartão até vermelho pro Vanderlan naquela entrada no Renato Augusto, tá? Não... Ah, pera aí, só um pouquinho. Antes, só abrir essa Dado Beer aqui, que quem me indicou essa cerveja, quem me apresentou essa cerveja há muitos anos atrás, foi um corintiano. Então, em homenagem a ele, abri ela aqui. Essa é uma Session IPA, é uma IPA um pouquinho mais leve, menos amarga. Boa. Enfim. E ele deveria ter dado pelo menos um cartão amarelo pro Fábio Santos naquela entrada no Dudu, tá? Completamente descabida aquela entrada no Dudu. Teve outras faltas que ele não marcou pro Palmeiras e o lance do pênalti, tá? Vamos lá, sendo muito isento, tá? Não tem um lance cabal para você marcar aquele pênalti, tá? Não tem uma prova cabal, um lance que tipo você fala assim, puta, aqui ó, a mão tá aberta, enfim, o braço tá aberto. Ele tira a vantagem da jogada? Tira. Ele muda completamente a trajetória da bola? Sim. A bola provavelmente é para um jogador do Palmeiras e fica com o Corinthians? Sim. Então tem vantagem, tem tudo ali para marcar. Mas como é uma jogada que provavelmente a mão não está antinatural, aberta em demasia, não se marca o pênalti. Eu vendo com a câmera que eu tinha da TV, que foi o que mostrou, da transmissão da FPF, que é uma bosta, as câmeras da FPF, tá? Inclusive, os caras precisam aprender, eu já falei isso aqui, precisam aprender a fazer transmissão de futebol com a Globo. Porque, mano, às vezes tá o jogo lá catando, você ouve a torcida gritando no fundo e os caras mostrando um replay de uma conversa do técnico com o jogador. Tipo. Então, assim, eu não marcaria o pênalti. Em contrapartida, se é do nosso lado, ele dá. Tá? Sim. Simples. Se é do lado do Palmeiras, ele marca. Como foi marcado aquele pênalti absurdo em cima do Marcos Rocha na final do ano passado. Sim, seria marcado o pênalti contra o Palmeiras e a gente estaria muito puto, porque provavelmente o Palmeiras teria perdido o jogo. Naquela altura do jogo estava 2x1 pro Palmeiras, o Corinthians meio desestabilizado, o Palmeiras tinha acabado de fazer o gol, o segundo, e o Veiga provavelmente não ia perder, tá? E, bom, enfim. É isso. Beleza? Mas, ok, sem problema, tá? Nessa eu vou isentar o Klaus, só nessa. Mas que deveria ter tido um cartão amarelo pro Fábio Santos, sim. Não é aquela que ele vai na cabeça do Dudu, ele vai na nuca do Dudu com o braço. Não é cotovelada, tá? Mas enfim, é uma jogada muito forte. A bola tá completamente no domínio do Dudu. Não é uma disputa de bola, o Dudu não sobe. Enfim, ele poderia ter machucado feio o Dudu naquilo ali. E até ele mesmo, entendeu? Mas, beleza. Foi um grande jogo de futebol, tá? Se tivesse um merecedor da vitória, seria o Corinthians, sim. Tá? O Corinthians jogou mais que o Palmeiras. Mas o Corinthians que aproveitou muito dos erros defensivos do Palmeiras, né? Você vê que, aliás, as duas equipes, né? Mas você vê que os 2 gols do Corinthians foram falhas graves de marcação do Palmeiras. Na verdade, o primeiro não, foi uma bola dada do Piquerez, tá? O Piquerez erra feio porque ele toma a bola, certo? É uma retomada de bola. E em vez de ele sair jogando para os lados, que estava descongestionado ali no lado do Gomes e no lado do Murilo, ele tenta um passe aprofundado no meio, acho que pro Zé Rafael. Não era hora de tentar esse passe. O Corinthians estava armado para o contra-ataque e conseguiu pegar esse contra-ataque. Tá? A bola não chegou no meio, a bola foi para o Renato Augusto, ele dá um tapinha do lado, o Roger Guedes domina e manda de bico pro gol. 1x0 pro Corinthians. O Roger Guedes que agora vai viver mais 6 meses aí em paz com a torcida por causa desse golzinho aí.
E o Palmeiras, nesse momento aí do jogo, ele estava controlando as ações. O Palmeiras não finalizava, tal, mas era um time que estava mais com a bola, estava tocando bem a bola, começando a achar o campo do Corinthians. O Corinthians tentava vir na base do abafo, na base do grito da torcida, e já tinha dado um chute com perigo que a bola desviou. Mas nada muito assim grande, entendeu? E o Corinthians hoje, se você pegar, o Corinthians dominou o jogo, assim, boa parte dele, e seria merecedor da vitória, mas é o que eu falo, é um domínio meio falso. As grandes finalizações do Corinthians, todas de fora da área. Todas. As duas únicas que foram dentro da área foram os gols do Corinthians. Então, por isso que eu falo da falha de marcação do Palmeiras. Se o Palmeiras tá com a marcação em dia azeitadinha, acertada, o Corinthians não entra na área do Palmeiras nem na bola parada, tá? E aí a vacilada do primeiro gol não conta, não entra nessa conta, beleza? Mas o Palmeiras começou a crescer no jogo, começou a crescer, e o Palmeiras teve uma chance de bicicleta com o Rony, boa bicicleta do Rony na entrada, deram uma bolinha do Marcos Rocha por cima. O Palmeiras que explorou bastante essa bola alta na defesa do Corinthians. O Palmeiras já teve sucesso em outros carnavais nessa bola alta, no meio da defesa do Corinthians. É uma defesa lenta, uma defesa cansada, uma defesa velha. Eu já falei isso, os quatro até o Fagner tá lento. É só você ver o banho que o Endrick deu nele. O banho, o Endrick tava acabando com o Fagner, até o Abel acabar com o jogo. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? E daí o Palmeiras não demorou muito a chegar ao seu gol, numa jogada rápida pela esquerda, o Rafael Veiga recebe do Marcos Rocha, né? A bola vem da direita para a esquerda, o Veiga muito bem posicionado como um meia, de fato. Dá um lindo lançamento para a área, na cabeça do Rony, o Rony dá uma leve desviada, a bola bate na trave e mata o Cássio. 1-0 Palmeiras, 1-1 aliás. E logo no começo do segundo tempo, o Palmeiras faz o 2-1 na cobrança de escanteio do Veiga também, tá? E o Rony desvia, 2-1 pro Palmeiras. E o Palmeiras vem, tem o lance do pênalti, o Palmeiras não sofre na partida, o Palmeiras domina e o Palmeiras com chance de puxar vários contra-ataques e acaba pecando ali no último momento. O Dudu não fez uma boa partida hoje, na minha opinião. Gabriel Menino razoável, né, para baixo, o Zé Rafael razoável para bom, na minha visão, tá? Mas o time meio disperso em alguns momentos. Daí o Abel faz as maiores cagadas. Abel, seguinte, vamos lá. Atuesta, Jailson, Breno Lopes, e depois entraram aí o Giovani e o Vanderlan. Esses dois eu vou isentar de críticas, esses dois não vou falar nada, inclusive, porque eles se encaixam perfeitamente no que eu vou falar agora. Breno Lopes, Atuesta e Jailson não sabem o que é o derby, não sabem o que é jogar um derby, não sabem o que é vencer esses caras lá. Esses caras não sabem. E olha que o Breno Lopes já tem anos de Palmeiras. O Jailson e o Atuesta ainda falam, chegaram ano passado. Sim, o Breno não. O Breno tá aí desde 2020. Não sabe o que é um derby, não sabe qual que é a porra da pegada do derby. Entendeu? Não sabem, não sabem mesmo. Olha como os caras entraram em campo. Palmeiras dominando o jogo, dominando o meio de campo, dominando as ações. O Endrick, eu falei isso no Twitter, a questão não foi nem a saída dos jogadores do meio campo, o Menino e o Veiga. A questão foi a saída do Endrick. Porque quando o Endrick estava em campo, o Fagner ficava basicamente marcando o Endrick. Pode reparar. Onde o Endrick ia no campo, o Fagner ia dele. Tanto que teve uma hora que o Endrick vai para a direita, o Fagner está na esquerda da defesa do Corinthians marcando o Endrick. E mesmo assim o Endrick passa dele. Tá? Daí o Endrick é parado depois por um segundo jogador que está na cobertura. Mas era isso, é deixar o Endrick em campo, tira o Dudu. O Dudu não vinha fazendo boa partida. E aí sim, você pode colocar o Giovani. Você não precisa do Breno Lopes nesse jogo. O que o Breno contribuiu pro jogo? Nada, deu um chute razoável no segundo tempo, no final do segundo tempo. O que o Atuesta contribuiu pro jogo? Nada. Você poderia ter colocado o John, ter colocado o Fabinho, reforça o meio campo, ter colocado o Luan de volante. Eu não ia ligar. O Luan sabe o que é jogar um derby. 5 anos de Palmeiras, ele sabe o que é jogar um derby, quer vencer esses caras. A pegada que você tem que entrar para vencer esses caras lá. E até com o Luan, talvez você aumentaria o time e evitaria o gol de bola parada. Você teria mais um zagueiro na hora da área, lá na hora do gol do Corinthians. E o pior de todos é a porra do Jailson, que entra e não acerta um passe de 2 metros.
Desculpa, Jailson, não consigo te defender. Não consigo te defender. Você entra mal, entra atrasado. A entrada que você deu no Roger Guedes, demos sorte de você só tomar um amarelo. Ah, teve esse amarelo também. Esqueci de falar. Enfim. E aí, porra, você errou, Abel. Você errou feio. Coloca o John, coloca o Fabinho pra jogar, tá ligado? Coloca o Luan, como eu falei. Mas não coloca Breno Lopes. Colocava até o Vanderlan ali na posição. Colocava o Vanderlan na ponta. Sim, o Vanderlan sabe jogar nessa posição. Quer reforçar a marcação, não deixar o Corinthians crescer ali pelo lado. Coloca o Vanderlan na ponta. Como você já colocou, inclusive. Aquele gol que ele faz contra o América, o ano passado, que o Henrique cruza para ele, na Avaí, não lembro agora. Ele tava na ponta, ele não era lateral naquela hora do jogo. Entendeu? Aí você matou o time. Você matou o time com essas 3 alterações. Entendeu? Você matou, você acabou com o Palmeiras ali. Hoje, o principal culpado do empate é você, Abel Ferreira. Simples. Simples. Aí numa bola de escanteio, o Corinthians cobra curto, o Juliano cruza errado. Sim, ele cruzou errado. Que era aquela bola alta, obviamente é uma bola alta, e lá no meio da bagunça, né, o Gil tá aqui pra trás, o Gil que só faz gol no Palmeiras, que ele tem 4 gols pelo Corinthians, 3 contra o Palmeiras. E foi meio que na cagada ali, né, mas fez o gol que sacramentou o empate. O Palmeiras ainda teve uma boa chance com o Breno, como eu falei, e o Corinthians desperdiçou não, teve um monte de chance que o Corinthians teve, mas teve uma defesa do Everton no primeiro tempo, coisa linda. Pra mim, o Everton foi o melhor do jogo, tá? Não foi o Veiga, não foi o Renato Augusto, como escolheram, nem o Rony. O Everton garantiu o resultado, tá? Porque mesmo os chutes foram de longe, pelo menos 2 vezes, 2 chutes espetaculares. O do Roger Guedes e o do Renato Augusto, ele defendeu muito bem, foram defesas muito difíceis, tá? E a outra do Renato, que ele chuta, a bola desvia no Gomes, e é travado pelo Gomes, na verdade, né? Não desvia, é travado pelo Gomes. E o Everton pega 3 defesas dificílimas, assim, num grau altíssimo. Mas vamos dar as notas, vamos lá. O Everton, pra mim, nota 9,5, sem culpa nos gols. Enfim, ainda quase defendeu o chute do Gil. Né? Tinha muita gente na frente dele, a bola, campo molhado. Cara, a bola ainda pingou na frente dele, sem culpa. No primeiro gol também não teve o que fazer, o Roger Guedes acertou um bom chute de bico ali. Enfim. Marcos Rocha, partida fraca do Rocha hoje, tá? Não conseguiu se impor na marcação e no ataque pouquíssimo apareceu só cruzando bola para a área de lateral. Muito pouco. Enfim, nota 4 pro Rocha. A dupla de zaga, eu vou dar um 6 pro Murilo e um 6,5 pro Gomes, tá? Não achei que tiveram culpa nos gols, mas eu vou dar um 7 pros dois, cara, porque eles não tiveram culpa nos gols, mano. Tá? Estavam marcando certinho. A questão é que o sistema defensivo hoje estava meio falho, né? E aí o que acontece? O meio de campo não funcionou, né? Na marcação, tá entendendo? Na criação o meio de campo funciona muito bem, tá? Mas na marcação, o sistema todo, não só... quando eu falo meio de campo, eu quero dizer do volante pra frente, entendeu? Aí você conta Dudu, Rony, enfim, todo mundo que volta pra marcar, que ajuda ali, não deu muito certo, tá? O Palmeiras deu muito espaço ali na frente da área pro Corinthians finalizar, tanto o Corinthians finalizou bastante de média distância. Mas um 7 pros dois, tá bom. O Piquerez, partida horrorosa do Piquerez, tá? Uma das piores que eu vi com a camisa do Palmeiras. No ataque pouquinho apareceu e na defesa apareceu só fazendo cagada. Quase ele faz um gol contra e ia ser pra mim dele, porque aquela bola vem rápida, vem forte. Na altura que veio, o Murilo não tinha o que fazer. Ele tinha que desviar aquela bola. Ele podia ter deixado passar pro Everton direto? Não sei, talvez. Tá ligado? Mas, cara, o Murilo não teve o que fazer. O tempo de reação do Murilo foi muito rápido ali pra ele cabecear e quase ele matou o Everton. Aí ele tava 1-0 pro Corinthians. Se o Everton não tá ligeiro e tira com o pé, por isso que ele foi o melhor do jogo, mano, a gente ia tomar 2-0 e aí o caminho do jogo seria outro completamente diferente. Continuamos invicto, inclusive. Zé Rafael. O Zé, partida ok do Zé, tá? Nada muito lá nem muito cá. Como eu falei, achei que deu muito espaço na marcação, mas conduziu bem ali o meio de campo. Quando o campo secou, né? Quando o campo deu uma secada, o Zé
iniciando bem as jogadas e, enfim, localizando bem os jogadores ali, o Veiga principalmente. Nota 6 para ele. Pro Gabriel Menino eu vou dar uns 5,5, tá? Tomou um cartão amarelo idiota, porque ele puxou o Renato Augusto, não puxar de contra-ataque, o Palmeiras estava armado na defesa. Não entendi por que ele puxou o Renato daquela forma. Poderia só ter feito uma falta. Talvez o Klaus desse amarelo da mesma forma, sim. Mas o puxão fica muito mais assintoso. E aí, essa alteração prejudicou todo o andamento do time. Porque daí o Abel teve que colocar o Jailson e aí fudeu. Entendeu? Nota 5 pro menino. 5,5, né? 5,5. O Veiga, pra mim, o segundo melhor do Palmeiras. Buscando muito jogo, 2 assistências, participando bastante. Ele que não era o cara das assistências, né? Nunca foi no Palmeiras. Hoje já tem 4 assistências no ano e 4 gols. E participando ativamente da partida, jogando muita bola. O Veiga jogando demais mesmo. Nota 8,5 para ele, tá? Dudu, eu teria tirado o Dudu antes de qualquer coisa, antes de tirar o Hendrick, tá? Eu dou uma nota 5,5 pro Dudu. Não gostei da partida do Dudu hoje. Apanhou bastante quando teve a bola? Sim, apanhou bastante, bem marcado, mas mesmo assim não contribuiu grandes coisas para o jogo, tá? Participou de uma boa jogada no primeiro tempo, que ele rola pro Veiga, o Veiga bate cruzado, ao invés de tentar um cruzamento ali mais fechadinho pro Hendrick que estava entrando. Mas não gostei da partida do Dudu, muito abaixo. O Hendrick eu vou dar um 8 pro Hendrick, sim, 8, tá? Jogou muita bola, deu um calor infernal na defesa do Corinthians. Não conseguiu finalizar uma bola? Não, mas é aquela coisa. O cara tá contribuindo pro jogo do time. Vou te dar um exemplo bem diferente daqui, mas nem tanto. Como que era o Arsenal, para quem tá acompanhando a Premier League, com o Gabriel Jesus? Era um time envolvente, um time que mantinha, sei lá, 30 finalizações no jogo, pressionava o adversário a todo momento, ficava muito com a bola no ataque, finalizava muito de dentro da área. A enorme maioria dos gols do Arsenal, tudo de jogadas de triangulação. E com a participação do Gabriel Jesus, a enorme maioria dos gols, tá? Seja dando uma pré-assistência, seja dando assistência, seja fazendo o gol. O Gabriel Jesus saiu, o Arsenal continuou mais ou menos bem, agora tá em viés de baixa, tá? E ele vai perder o campeonato pro City, tá bom? Porque quando o City assumir a ponta, acabou, mano. O Guardiola não vai perder essa ponta nem ferrando. Então, o Gabriel Jesus não estava fazendo gols, mas a participação dele ativa no jogo do Arsenal fazia com que o Arsenal crescesse muito na partida. E a preocupação, o Jesus segura 2, 3 zagueiros, o Hendrick segura 2, 3 jogadores. Como eu falei na jogada do Fagner lá, que o Fagner vai para a esquerda. É só você ver, olha o desespero do Fagner para marcar. Teve que marcar ele para cobrindo a do Fábio Santos, que tinha saído pro ataque. E ele foi cobrir a do Fábio Santos para marcar o Hendrick. Então você vê aonde vai esse moleque. Esse moleque é top, filho. Ele é top. Não tá fazendo gol. Tudo bem, não importa. Ele tá jogando pro time. Olha a dedicação dele, a entrega dele, como ele tá jogando e como ele se apresenta na área. Você vê que toda hora, e aí os caras têm que começar a enxergar um pouco isso, ele aparece livre de frente pro gol para finalizar. Tá vindo de trás, ou às vezes dando espaço pro Rony, como foi no lance do gol. Ele tava centroavante, ele sai, o Rony entra, tá, do primeiro gol. Então, tipo assim, tudo isso, entendeu? E as pessoas não veem, né? Mas, enfim, Hendrick joga muita bola, nota 8 pra ele. Eu vou dar um 8 pro Rony também, tá? 2 gols, muita movimentação, deu 2 bicicletas, uma foi no gol, outra foi um cruzamento da hora. O Dudu ele vacilou, porque era pro Dudu bater, não tentar um passe direto pro Veiga, ou esperar uma movimentação melhor do Veiga. Boa partida do Rony, 2 gols, se iguala ao Veiga aí com 4 gols também, tá? Entraram aí, os 3 que entraram que eu falei, eu vou dar nota 0. Tá? Nota 0, entraram mal demais, tá? Dispersos, lentos, não contribuindo para a marcação do time, péssimos. E sem nota aí pro Vanderlan e pro Giovani, que o Giovani pegou 2, 3 vezes na bola, ainda conseguiu passar umas 2 vezes. Na outra tentou forçar ali para a esquerda do Fábio Santos, errou completamente o movimento. O Fábio Santos foi muito bem, tá? Mas sem nota para ele e pro Vanderlan. Agora o Abel. Abel, gosto muito de você, muito mesmo. Eu acho você o maior treinador da história do Palmeiras e talvez até o melhor, tá? Taticamente falando, entendimento do jogo. Mas hoje você foi muito mal.
tá? Hoje você foi muito mal. Eu entendo que o time não tem peças suficientes para o que você quer fazer, não tem essas peças qualificadas no banco para fazer o que você quer fazer, mas a base entende muito melhor do que esses 3 acéfalos que entraram que você colocou, tá? É isso. Colocava a bosta do Tabata, mas não a Atuesta. Desculpa. Olha o chute que o Atuesta me dá. O Atuesta tá mirando no Dudu aquele chute, velho. Ele tá de frente pro gol. É tirar do Cássio. O Dudu tá puxando a marcação justamente para abrir espaço no outro canto, pra ele dar uma chapa, ele tenta dar um peito de pé e acerta o Dudu. E ainda fraquinho. Meu Deus do céu, mano. É muita burrice, tá ligado? Muita burrice. Meu Deus, mano. Como pode, cara? Puta, nessa hora eu xinguei tanto. Eu tava num trem assistindo o jogo, no Instagram, mano, dando um migué da porra pra assistir. E, nossa, eu xinguei tanto que o pessoal no trem ficou me olhando. Enfim. Mas é isso, tá? O time continua invicto no ano. São 21 pontos agora no Campeonato Paulista. Foram 6 vitórias e 3 empates, né? Isso, né? Empates aí contra São Bento, São Paulo e Corinthians. Enfim, bom, dos males o menor, não perdemos, tá? Ainda jogamos bem na casa do rival. Só tinha a torcida deles, mais de 45 mil pessoas. E jogamos bem, aguentamos a pressão, viramos o jogo. É o que eu falo, o Palmeiras é um time muito cascudo, muito difícil de ser batido. E não fomos batidos novamente, tá? Esse foi aí, talvez aí, o primeiro resultado que a gente não vença na temporada, que não tem um asterisco para falar. Talvez o pênalti em cima do Fábio Santos ali, que se fosse na nossa área seria marcado, mas teríamos aí pelo menos aí na temporada 9 vitórias e um empate, se não fosse a arbitragem, tá bom? Ou 10 vitórias seguidas. Era isso, gente. Um grande abraço a todos. Avante palestra.